Olá, estamos aqui para mais um estudo das lições da Escola Sabatina, desta vez a respeito de evangelismo pessoal e testemunho. Então vamos fazer uma oração para iniciarmos o nosso estudo. Santíssimo e poderoso Deus, mais uma vez nós nos entregamos nas Tuas mãos para que Tu conduzas os nossos pensamentos e que possamos aprender mais de Ti a respeito da Tua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos logo de imediato ao verso geral do estudo desta lição. Está em Isaías 43, versículo 10. E a minha Bíblia já está aberta aqui. Só vamos ler a primeira parte. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi. Então, esse trecho aqui é muito importante, sobre ele se poderia fazer muitos estudos. Nós temos aqui em torno de uns 15 minutos para nos determos a respeito desse assunto. Minhas testemunhas, isso em resumo quer dizer o seguinte: aquilo que Jesus foi, também aqueles que se chamam cristãos devem ser. Deve haver uma coerência entre o que o Mestre é e o que os seguidores seus estão sendo. Deve haver uma coerência entre aquilo que foi ensinado, aquilo que os seguidores aprenderam, aquilo que os seguidores falam e aquilo que eles fazem. Então, nossa questão básica para hoje é a seguinte: como viver como escolhidos de Deus? Como fazer isso? Ou seja, como representar diante da sociedade aquilo que nós somos e como fazer refletir o que Jesus Cristo é em nossa vida. É muito importante esse assunto para nós hoje. Em outras palavras, resumindo, as outras pessoas, ao nos verem, devem estar vendo como se estivessem olhando para o Senhor Jesus Cristo. O mesmo caráter, as mesmas preocupações, o mesmo comportamento, as mesmas palavras, enfim, uma fidelidade àquilo que o Mestre é. Afinal de contas, se nós nos chamamos cristãos e somos diferentes de Cristo, então bom seria não se chamar cristão, não é verdade? Então isso deve haver uma coerência entre o ser e a fé, entre o que nós somos e o que professamos. E o mundo deve poder ver isso com facilidade. Muito bem. Então, vamos estudar em 3 partes aqui. Primeira parte. Que tipo de pregadores ou que tipo de cristãos o mundo necessita? Não é verdade? Então, vamos ver aqui. Devem ser, obviamente, homens ou mulheres fiéis que vivam o que creem e que ensinem o que creem. Ou seja, aquilo que eles creem deve ser tal qual como vivem. Aquilo que pregam deve ser confirmado com suas palavras e seus atos, com a sua vida diária, com a sua vida familiar, com a sua vida profissional, com a sua vida social. Deve haver uma coerência absoluta. Nós temos aqui um texto muito interessante, muito importante, que está no livro Educação, na página 57. Nós vamos ler esse texto. Ele resume exatamente aquilo que se espera, aquilo que o mundo todo espera dos cristãos. A maior necessidade do mundo, diz esse livro, é a de homens no sentido de genérico, homens que não se comprem, não se vendam, homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos, homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato, homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola ou é o polo, homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam aos céus. Esse é um bom resumo daquilo que nós cristãos devemos ser. Se ainda não somos, mas estamos crescendo nesta direção, então parabéns. Ótimo, está crescendo. O importante é que cada dia haja algo de transformação em direção a esse escrito aqui, a esse modelo que nós acabamos de ler aqui. Que cada dia haja crescimento. Mas, se acontece de um cristão, passa ano, passa 2 anos, passa 3 anos e continua o mesmo, então tem alguma coisa errada na vida desse cristão. Ele não está sendo transformado. E um cristão que não está sendo transformado precisa se converter, como a gente sempre fala, não é?
Muitas vezes nós estamos empenhados em fazer que os outros se convertam e nós mesmos ainda estamos precisando nos converter. Muitas vezes estamos empenhados em levar os outros aos pés de Cristo e nós ainda não fomos aos pés de Cristo. Se não estamos sendo transformados, se dia a dia nós estamos abandonando coisas que não deveríamos praticar, e se dia a dia não estivermos ficando cada vez mais semelhantes a Cristo, então aquilo que nós estamos recomendando aos outros, nós mesmos precisamos fazer primeiro. A segunda pergunta das três que nós selecionamos para apoiar o estudo da lição de hoje é a seguinte: como nós nos vemos? Não é? Como nós mesmos nos vemos? Nós vemos em nós necessidade de transformação ou vemos que já estamos praticamente prontos? Não nos preocupamos, quem sabe, com a necessidade de sermos mudados, de haver mudança em nós. Às vezes a gente passa a não perceber mais pequenos erros que são recorrentes e que a gente já nem mais se preocupa com eles, não é? Então aí a coisa está ficando grave. Buscamos a transformação todos os dias ou compactuamos com o mundo, com as coisinhas do mundo, com aquilo que é inconveniente para cristão, aquilo que lá no céu não vai ter e aquilo que aqui na terra, se tivermos, não iremos para lá. Ou já nos achamos salvos, né? Nós temos aqui dois trechos que queremos ler a esse respeito. O primeiro está no livro Testemunhos Seletos, volume 2, página 498. Só escutem que maravilha de texto. O mundo não será tão convencido pelo que o púlpito ensina, como pelo que a igreja vive. Tá certo? O pregador que estiver atrás do púlpito, ele anuncia a teoria do Evangelho, mas a piedade prática da igreja demonstra-lhe o poder. Ou seja, não adianta pregar que nós devemos ser honestos, sinceros, etc., se na vida prática não somos nem honestos nem sinceros, ou outras coisas, né? Há um outro texto, em Atos dos Apóstolos, na página 242. E não apenas em suas palavras, mas em sua vida diária, era o Evangelho revelado. Então é exatamente o que nós estamos aqui demonstrando para todos nós. As pessoas de fora não têm necessidade de só ver em nós a teoria. Elas querem, na realidade, ver a nossa vida prática. Grande Conflito, página 464. Só escutem que trecho maravilhoso para orientar a nossa vida. Antes dos juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre os seus filhos. Então será derramado sobre quem? Sobre aqueles que estão procurando a transformação, que dia a dia, antes de ensinar aos outros, eles mesmos vão aos pés de Cristo, vão junto a Cristo para serem transformados por Cristo. E depois vão ensinar aos outros aquilo que eles já aprenderam. A terceira pergunta básica que nós temos hoje, como os outros nos veem? Então, a segunda que nós estamos analisando é como nós nos vemos. E a terceira pergunta é como os outros nos veem. Ou seja, há coerência entre o modo como nós nos vemos e como os outros nos veem. Se isso for coerente, ótimo. Então está bom. Porque os outros nos veem assim como nós nos vemos. O mais importante não é como nós nos vemos, e sim como os outros estão nos vendo. E nós devemos nos ver como os outros nos veem. Se os outros veem em nós a necessidade de uma mudança de vida em algum aspecto, nós devemos saber disso e descobrir isso e mudar realmente. Então, nós estaremos dando um testemunho positivo. E há duas situações importantes. Primeira, se somos conhecidos dos outros, então os nossos atos falam mais alto que as nossas palavras. Se não formos conhecidos da parte dos outros, estivermos numa outra cidade pregando sei lá o quê, então as nossas palavras falarão mais alto que os nossos atos. Por que isto? Simples de entender. Porque quem nos conhece sabe quais são os nossos atos. Mas quem não nos conhece não sabe quais são nossos atos. Então quem não conhece crê muito mais nas palavras porque não sabe o mais que se passa em nossas vidas. Mas quem nos conhece, esse sabe mais do que as nossas palavras e ele faz rapidamente uma comparação entre o que nós falamos e o que nós somos. E muitas vezes o que somos pode estar destruindo o que falamos.
não é? Aqui nós temos um texto também muito interessante, está no Desejar a Todas as Nações, página 826. Cristo pousa para ser retratado em cada discípulo. Isso quer dizer, nós devemos ser uma foto de Cristo, não é? Foto do caráter de Cristo. A todos predestinou Deus para serem conformes à imagem de seu Filho. Está em Romanos 8:29. Em cada um se tem de manifestar ao mundo o longânimo amor de Cristo, sua santidade, mansidão, misericórdia e verdade. Cristo não se manifestará enquanto a vitória não for completa e ele vir o trabalho de sua alma em nossas vidas. Que coisa importante, ou seja, o nosso testemunho deve de fato ser tal qual como Cristo vive, como Cristo é. Como se nós fôssemos uma foto de Cristo. Então deve haver uma coerência entre as nossas ações e as nossas palavras. Entre aquilo que nós falamos e fazemos e aquilo que professamos. E deve haver uma autenticidade, ou seja, coerência entre aquilo que nós fazemos, mesmo que nós estamos sendo observados ou mesmo em lugares onde somos desconhecidos. Não importa se ninguém está vendo, devemos ser tais quais a nossa fé. Vocês conhecem síndrome, podemos dizer assim, do microfone aberto? É muito interessante, né? Muitas pessoas às vezes se flagram falando que não deviam quando o microfone está aberto. Quando as pessoas falam e o microfone está ligado e tem muita gente ouvindo, elas têm um cuidado muito especial em dizer aquilo que não as deixa em situação ruim, não é? Mas já aconteceu, por exemplo, já teve um ministro aqui no Brasil que caiu, porque falou que não devia, falou aquilo que era a realidade. Quando o microfone estava aberto, estava sendo inclusive filmado, estava sendo transmitido, e uma pessoa ouviu, e o ministro caiu. Ele caiu porque não era autêntico. Ele parecia ser uma coisa quando estava sendo filmado, mas e sabia que estavam filmando, mas quando ele não sabia que estavam filmando, falou aquilo que era autêntico. E aí então a casa caiu. Esses tempos atrás o presidente americano, não sei se estão lembrados, não sei se viram, falou que não devia, não é verdade? E ficou constrangedor para ele. Um outro senador americano, também num intervalo de uma sessão para outra, esqueceu de desligar o seu microfone e passou a falar com o colega a respeito de sua vida íntima com mulheres, etc. No mesmo dia ele teve que pedir demissão, porque o público todo ouviu. Vocês sabem daquela página na internet, o Wikileaks, não é? É uma página que publica coisas que deixam os outros constrangidos. E inclusive querem prender o Assange por causa disso, que é o dono dessa página. Por que isso? Bom, ele se especializou em publicar coisas que são secretas, que as autoridades, os líderes não querem que alguém saiba. São e-mails, são documentos, etc. Mas a nossa vida deve ser tal que, se tudo for descoberto, se tudo aquilo que nós fizemos for revelado ao público, o público pode dizer, é uma boa pessoa. Não é? Assim deve ser a vida do cristão. Tal como Jesus Cristo, que no dia do seu julgamento procuraram e procuraram coisas para condená-lo e não acharam, e mesmo assim o condenaram. Mas a condenação, nesse caso, caiu sobre eles mesmos. Não é? Vai cair sobre eles mesmos. Nós devemos ser cristãos autênticos. O mundo deve ver em nós, deve poder ver em nós a autenticidade. Se você conhece cristãos que não são coerentes com a fé, saiba que não são de todo convertido. Saiba disso. Cristãos de verdade são semelhantes a Cristo, conforme a palavra diz, cristão. E cada dia mais semelhantes a Cristo. Que eu e você possamos ser destes. Santíssimo Deus, mais uma vez obrigado por nos ter ensinado coisas maravilhosas de como nos prepararmos aqui para sermos cidadãos na nova terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Até o próximo estudo. Tchau.